tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, é o que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, oh, oh. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres, 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 livres? Eu sou livre. Diga! Oh, nada além do sangue. Livre, livre, livre. Eu
mais que a neve. Mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue lavar, Mais alto que a neve serei. Nos lava os pecados. Os brancos como a neve, brancos como que nos faz como a neve, secos, amigos de cada lei, de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos nos preparando já para iniciarmos o culto desta manhã, agradecendo já a sua presença, a sua participação, o privilégio de chegar até a sua casa e estarmos juntos, glorificando a Deus, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Nesta manhã, como nós fazemos todos os domingos, nós estamos em culto, agora às 9 horas da manhã, e logo depois a sequência com a escola bíblica dominical. Hoje nós estamos com o tema de unidade, faz-nos um, pois nessa manhã nós teremos também, de forma especial, a celebração da ceia do Senhor. E queremos iniciar já lendo a palavra de Deus em o Salmo de número 133, traz para nós exatamente esta ideia ou esse tema da qual nós estamos abordando durante os próximos minutos. O Senhor faz-nos um. O texto sagrado diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse primeiro texto da palavra de Deus encontramos aqui no Salmo 133, e eu li do versículo 1 até o versículo de número 3. Glorificado seja o nome do Senhor por esses momentos que iremos passar juntos. Nós iremos orar ao Pai Celeste, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus por esse início de culto. E que Deus esteja abençoando meu irmão, minha irmã, meus amigos, a sua vida, a vida da sua família, e que esses próximos minutos sejam um tempo de gratidão a Deus, de glorificação ao Senhor, e que nós possamos fazer isso com muita alegria. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, nos encontramos nesta manhã reunidos, ó Deus, para cultuarmos a Ti, para bendizermos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Todo este momento de cultos, nossos irmãos, as famílias reunidas agora em suas casas, ó Deus. Ó Pai querido, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada uma delas, mas também, ó Deus, elas verem a oportunidade de poder cultuar ao Senhor. Saber que o Senhor está cuidando, o Senhor está mandando o alimento espiritual,
É importante nós termos esta visão, ó Deus, quando nós usamos este canal, quando nós usamos deste expediente, ó Deus, para sermos instrumento nas tuas mãos. Saber que a tua palavra, os cânticos, os hinos, as orações estão chegando aos nossos irmãos. Nós estamos compartilhando isto com muita alegria. Portanto, ó Deus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Pai Celeste que nós podemos conversar com Ele. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar ao Senhor. E o primeiro cântico que nós estaremos louvando ao Senhor é um hino de saudação. Um hino onde nós saudamos ao nosso Salvador Jesus Cristo e queremos convidar você, queremos convidar a sua família para também fazer isso. O hino 566 do Cantor Cristão. Como é bom glorificarmos a Deus, como é bom nós cantarmos, como é bom nós abrirmos a nossa boca e deixar que aquilo que está dentro do nosso coração seja apresentado ao Senhor, para que o culto se revista de verdade e que haja a presença do Espírito de Deus. É importante sabermos isso. O próximo texto que quero compartilhar com vocês nessa manhã está na primeira carta de João, no capítulo de número 1, primeiro capítulo de 1 João, o versículo 5 até o versículo de número 7, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: Deus é luz e nele não há trevas alguma.
se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é um dos textos que nos leva à unidade do tema que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando nesta manhã, quando desejamos ser um em Cristo Jesus. E nós pedimos, faz Senhor, nos um. Faz o Senhor que sejamos um corpo, que haja unidade nesse corpo. Hoje, quando a igreja aqui, no culto presencial, está celebrando a ceia do Senhor, não tem como nós não desejarmos esta unidade, para que o culto revista de um significado grandioso, de um significado maravilhoso. E nós estaremos ainda glorificando ao Senhor, louvando a Deus com mais um cântico, enquanto nós louvamos ao Senhor aqui no culto presencial do templo. Nós damos também oportunidade para os irmãos dedicarem os seus dízimos e as suas ofertas. Você que está em casa também já poderá pensar em estar dedicando o seu dízimo e a sua oferta, oferecendo ao Senhor, procurando um dos nossos irmãos tesoureiros ou o nosso vice-presidente, para que você possa entregar o seu dízimo também e fazer isto com muita alegria. O hino 574, agora do Inário para o Culto Cristão, nós continuamos pensando no tema em que nós estamos abordando nessa manhã, quando nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor, um só rebanho. E nós queremos cantar isto com alegria, cantar esse cântico com contentamento. Aqui no templo, os irmãos estarão vindo à frente, dedicando os seus dízimos e as suas ofertas. Você aí em casa, desde já, também colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, o meu dízimo já está aqui separado, já separei o meu dízimo, já separei a minha oferta, e eu quero também dedicar ao Senhor, e nós queremos orar por você que dedicou esse dia aí na sua casa, você dedicou o seu dízimo e a sua oferta, e nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta decisão que você tomou. Portanto, nós estaremos glorificando ao Senhor. 574 do Inário para o Culto Cristão.
É dessa unidade que nós queremos estar preparados para recebermos a mensagem agora, a mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus, e já nos preparando também para a participação da ceia, comendo o pão, tomando do cálice. E nós queremos agora trazer para você informações que traga alegria para o seu coração quando você tiver na sua mão o pão, tiver na sua mão o cálice, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, desse texto maior, do versículo 17 até o versículo de número 34, trabalha para nós exatamente esta ideia maravilhosa, a ideia de colocarmos o nosso entendimento, a nossa compreensão diante do Senhor. E no versículo 17 de 1 Coríntios 11 diz: nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Olha só como o texto sagrado inicia aqui dizendo da importância de nós participarmos da ceia do Senhor dignamente, ou sabermos o que nós estamos fazendo. Quando nós fazemos de forma displicente, quando nós fazemos de uma forma que não agrada ao Senhor, ao invés de fazer bem, faz mal. Olha só como é bom nós observarmos o que a palavra de Deus tem para nós, no sentido de glorificarmos o nome do Senhor. Por isto que neste capítulo, o versículo 28, eu já vou chamar a sua atenção para o versículo de número 28, diz o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar quando nós vamos participar da ceia do Senhor. O versículo 28 diz: portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comer o pão ou beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Olha, tanto o primeiro versículo como destaco aqui o versículo de número 28, para pensarmos sobre a importância de termos certeza, convicções, quando nós cultuamos, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós ensinamos que estamos aqui cumprindo a palavra de Deus, porque esta é uma ordem, é uma orientação de Jesus Cristo para nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter esta compreensão para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. E você pode ler todo esse texto sagrado que enunciei para você, e eu vou destacando aqui durante a mensagem estes versículos deste texto sagrado. A primeira coisa que nós estamos diante de uma orientação, nós estamos diante de uma ordem do Senhor Jesus. Por isso que nós chamamos a ceia de ordenança, porque é uma ordem de Deus, dizendo que nós devemos fazer isto. E nós recebemos isto de Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que nos orientou que nós pudéssemos comer o pão e que nós pudéssemos beber do cálice. Então, tendo aqui uma ciência muito clara da importância que isto tem para nós, e quando nós, a Igreja Batista, o povo batista,
participa da ceia do Senhor, é importante também nós lembrarmos que estamos seguindo a orientação da declaração doutrinária que nós temos da Convenção Batista Brasileira. A orientação doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu artigo de número 9, olha como declara esta declaração doutrinária. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja, estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Eu estou lendo aqui a declaração doutrinária nossa, no artigo de número 9, que fala exatamente sobre esta ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta declaração diz que a ceia do Senhor deve ser celebrada pela Igreja até que Cristo volte. E a sua celebração pressupõe que a pessoa que vai participar já se submeteu ao batismo que Jesus ordenou, ao batismo bíblico. Por isso, o último texto, o último versículo 28, que nós lemos do texto sagrado, fala para examinar. Diz para nós, você está em condição? Você já desceu as águas do batismo? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e como Salvador? Você reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você entende que isto é significativo, importante para a sua história de vida cristã? Todas essas questões são colocadas para nós. E aqui, olhando esse texto sagrado que nós colocamos para vocês nesta manhã, nós podemos observar aqui a origem histórica e o significado da ceia do Senhor, como ela começou e como é o seu significado. Olhando o texto sagrado, observamos que a origem histórica da ceia do Senhor é a ceia que Jesus, a primeira ceia, a primeira celebração da ceia do Senhor que Jesus Cristo ministrou com os seus apóstolos. Ali inicia, ali começa todas as coisas antes da sua crucificação, antes do momento que ele iria se sacrificar, morrer na cruz do Calvário por mim, por você, pelo mundo inteiro. É importante nós observarmos. Uma outra coisa que eu destaco ainda nessa manhã, em termos de origem, é dizer para vocês que do Gênesis ao Apocalipse, o alvo de Deus tem sido levar o seu povo à comunhão com Ele. Esse é o alvo de Deus. E esse é um objetivo pelo qual a ceia também foi celebrada e recebemos a orientação de praticarmos isto enquanto peregrinos aqui na terra. É tão bom nós experimentar esta comunhão. É tão bom nós sabermos que esta é uma ordem de Jesus Cristo. E melhor ainda é sabermos que nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. A segunda situação, a primeira situação que eu coloquei aqui é a questão da origem e o significado da ceia, que eu acabo de passar para você. A segunda situação aqui é o entendimento e a compreensão que os cristãos, nós, crentes em Jesus Cristo, participamos da ceia do Senhor, sendo este um ato de família reunida. A igreja é uma família, é a família que Deus nos colocou. É a família espiritual. E é tão bom nós termos esta ideia da igreja
como família, como um ato daqueles que um dia acreditaram, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E é importante observarmos isto. As pessoas que ainda não são crentes em Jesus Cristo precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador para ter condições, para reunir condições de participar da ceia do Senhor. Quem não é membro de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja que tem Jesus Cristo como cabeça da igreja, se ele não aceitou e se ele ainda não se tornou membro de uma igreja evangélica, e aqui falamos de uma igreja batista, porque somos batistas, não deve participar, senão está participando de forma indigna, ou seja, sem conhecimento, sem ter a autoridade dada por Deus para que isto possa acontecer e o nome de Deus ser glorificado acima de todas as coisas. É importante também, mesmo diante de toda esta orientação, a ceia da qual nós celebramos, nós não celebramos uma ceia secreta. As pessoas podem assistir, é um culto que nós prestamos ao nosso Deus. E entendo que a ceia do Senhor é um dos momentos mais especiais para termos visitantes no nosso meio. Pessoas que ainda não são crentes em Jesus Cristo, ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O culto da ceia é um lugar para que eles estejam, para que eles compreendam, para que eles entendam ordens expressas de Jesus Cristo para conosco. Eu quero ainda chamar a sua atenção para o versículo de número 18 do texto que anunciamos para vocês, quando nós temos um substantivo sendo colocado em evidência na leitura desse texto, que é igreja. O substantivo igreja é colocado no texto. Olha só o versículo 18, o que diz: quando vocês se reúnem como igreja. Aí nós nos reunimos como igreja e participamos da ceia do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, a assembleia dos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que abandonaram ídolos, porque há um só Deus, um só Senhor, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos prestar culto. Nós não devemos dividir o nosso culto com outros deuses, colocar a nossa fé em Jesus e saber que os nossos pecados são perdoados por Ele. E quando tudo isso acontece, Ele nos dá um presente, o presente de uma salvação eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, e é tão maravilhoso quando nós temos essas convicções. A terceira situação que eu quero destacar para vocês nessa manhã, antes de iniciarmos a entrega do pão, do cálice para os irmãos que estão aqui no templo, cultuando ao Senhor com culto presencial, é o ato físico da ceia do Senhor. Eu preciso saber como que ela é, como ela é composta. É importante. Quando nós pegamos o pão, ou sobre o pão, esse elemento físico, é interessante que não existe nada de extraordinário ou especial. O pão em si é um pedaço de pão comum, daquele que nós tomamos café, daquele que nós alimentamos no dia a dia. É desse pão que nós usamos para que seja entregue na hora da celebração da ceia
da ceia do Senhor. E depois nós temos o cálice. A única afirmação a respeito do que estava no cálice é feita no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e versículo 29. E é tão bom nós lermos esse texto, porque ele quebra alguns paradigmas, ele quebra algumas situações, às vezes que a pessoa, não, a ceia tem que ser só assim, só dessa forma, só dessa maneira. Olha só o que o texto sagrado coloca no sentido de esclarecimento. Que cálice é esse? Olha só, e digo-vos que, desde agora em diante, não bebereis deste fruto da videira. Olha só, nós estamos observando aqui que fala que é do fruto da videira até aquele dia em que hei beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então, usar o suco de uva como nós usamos, ou usar o vinho, cada um usa o que acha que é necessário, tanto um como o outro é fruto da videira. E nós usamos o suco de uva com um propósito, por amor, porque nós amamos todos que estão conosco, que vão participar da ceia do Senhor. E nós tivemos muitas pessoas resgatadas pelo sangue do Cordeiro, que antes eram alcoólatras e que agora são crentes em Jesus Cristo. E eles sabem que não pode colocar álcool, porque isso é uma enfermidade, isso é uma enfermidade que precisa ser cuidada. E a forma de cuidar é não beber bebida alcoólica. Então nós não usamos vinhos por causa disso. Usamos o suco de uva para ter certeza que o meu irmão vai ser abençoado. Para ter certeza que todos estarão sendo abençoados. Então, a ceia do Senhor, ela aqui no texto é chamada de o fruto da videira. E é importante nós sabermos isso. A ceia é realizada com o fruto da videira. Não é com Coca-Cola, não é com refrigerante, não é com outro tipo de bebida. É fruto da videira, e nós vamos fazer assim até que Cristo volte, porque esta é uma orientação que vem para nós, e em demonstração de amor nós temos usado o suco de uva. Celebramos a ceia do Senhor mensalmente, uma vez por mês. E se nós realizássemos de 3 em 3 meses? E se nós realizássemos uma vez por ano? Havia algum erro? Não, não há erro nisso. Nós, os batistas, escolhemos uma vez por mês, entendendo que a cada final de mês, ou a cada início de mês, no nosso caso, o primeiro domingo, nós iniciamos com esta lembrança do que durante todo o mês nós vamos cultuar, nós lembramos do que Jesus Cristo fez por nós. E eu quero terminar esta mensagem lembrando para você a íntegra da nossa declaração doutrinária. E nós precisamos saber que esta é uma declaração doutrinária nossa, nós acreditamos nisso. No seu artigo 9º, diz assim, a nossa declaração doutrinária, e nós encerramos a mensagem, a reflexão desta manhã, essa reflexão doutrinária, porque estamos passando para você a importância do motivo pelo qual nós celebramos e por que nós celebramos a ceia do Senhor. E o artigo na íntegra diz assim, eu vou ler para você. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor
Jesus Cristo. Simboliza, por meio dos elementos utilizados, pão e cálice. Nesse memorial, o pão representa seu corpo para nós no Calvário, e o cálice simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. E é exatamente esse cuidado que nós estamos tendo agora. Este é o cuidado que nós estamos tendo no sentido de refletirmos aquilo que o Senhor tem por nós. Que Deus esteja abençoando o seu dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e saber da importância de, primeiro, conhecer a Jesus Cristo. Segundo, aceitá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Depois, ter o desejo ardente de conhecer mais a respeito de Deus através da Bíblia, do estudo da Bíblia. E que nós, com muita alegria, temos feito isso. Nós, os batistas, temos ensinado a Bíblia. E ensinamos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Isso nós ensinamos para que possa ser valorizado cada vez mais. E hoje, quando você ouviu a respeito da celebração da ceia do Senhor, é importante você saber que você precisa. Se você ainda não é membro da igreja, você deve se tornar membro da igreja. Se você não é ainda batizado, você deve se batizar para ter o privilégio também de participar da ceia do Senhor Jesus. É tão bom quando nós podemos fazer isto com muita alegria, com muita dedicação, e o nome de Deus sendo glorificado acima de todas as coisas. Vamos encerrar orando ao nosso Deus. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque nesta manhã, ó Deus, nós aprendemos, nós recordamos, lembramos, ó Deus, de questões que diz respeito à nossa fé, diz respeito às nossas convicções. Portanto, derrame bênção e graça sobre esses irmãos aí nas suas casas, ó Deus. Ó Pai querido, logo nós teremos o privilégio e a bênção de tê-los conosco, ó Deus. De tê-los no templo também, juntos no culto presencial, onde nós podemos olhar nos seus olhos, onde nós podemos dar um sorriso, nós podemos receber de volta, ó Deus, este sorriso, e isso é tão bom, esta comunhão, essa família reunida, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado a Deus por este momento, por esse tempo de culto que passamos juntos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você vai ficar com o último cântico, que nós estaremos louvando ao Senhor, e logo depois dessa última música, desse último hino, que você estará glorificando ao Senhor, continue com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Escola Bíblica Dominical, conhecendo esse assunto maravilhoso que está sendo tratado, falando sobre a importância da oração na nossa vida de crentes em Jesus Cristo. O pastor Eduardo está vindo aí com a Escola Bíblica Dominical, e que todos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, mas logo mais à noite, às 19 horas, nós estamos com um culto magnífico, maravilhoso, o culto de abertura da campanha de missões nacionais. O culto está lindo, você não deve perder por nada. Convide amigos, convide parentes, compartilhe. Você vai receber o link do culto à noite. Passe esse link para que outros também estejam vendo como nós nos importamos com o próximo, como nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
e esse culto de abertura da campanha de missões vai ser assim. Vocês aí em casa estará ouvindo a palavra do nosso diretor-geral, trazendo uma mensagem tremenda para o nosso coração. O pastor Brandão estará abençoando a sua vida grandemente, e também lá no templo, no culto presencial, nós estaremos também com esse lindo culto de abertura da campanha de missões nacionais. Que Deus te abençoe, derrame graça, e à noite, às 19 horas, estaremos juntos. Fique aí com a Escola Bíblica Dominical. Até, queridos. Que Deus abençoe. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.
Olá, meus queridos, vamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na lição de número 10, estamos estudando sobre oração e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a visão do apóstolo Paulo sobre oração. Uma oração diferente do que nós estamos acostumados a realizar, mas é uma oração que precisa fazer parte da nossa caminhada. Então, o título da nossa lição hoje, Oração Missional, um estudo sobre o apóstolo Paulo, né? O nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 19, que eu estarei lendo agora, que diz assim, Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Paulo, oração missional. O apóstolo Paulo, ele entende a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. E nós precisamos captar essa mensagem e entender esse conceito paulino para as nossas vidas. Ele agradece a parceria de oração. Paulo, todas as cartas que ele escreve, principalmente essa de Efésios, que nós acabamos de ler, ele sempre está agradecendo a parceria na oração. Paulo compartilha com os crentes de Corinto também as dificuldades na viagem missionária. O apóstolo quer que a igreja saiba das dificuldades, dos riscos, do medo, de morte que eles tiveram que enfrentar. E no final do seu relatório missionário, Paulo reafirma que a confiança na providência de Deus como resultado na oração dos irmãos. E é interessante, eu aprendi um termo com alguns missionários que eu costumo sempre estar compartilhando, que eu estou do outro lado da corda. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele escreve as cartas às igrejas de Efésios, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, sempre ressaltando essa questão da importância no ministério dele daquelas orações que os irmãos faziam, para mostrar para nós que quando nós oramos pelos missionários, oramos pela missão que Deus determinou que fosse realizada, a gente desfruta desse grande privilégio que Paulo está passando para a igreja. E ele escreve assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. E nele que esperamos, e ele ainda nos livrará com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos seja dada graças a nosso respeito, né? O apóstolo dos gentios não estava falando do conforto que sentiu quando soube das orações da igreja de Coríntios. Não. O apóstolo entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar os obstáculos que, do ponto de vista humano, não seriam possíveis.
Paulo acreditava que, enquanto ele e seus companheiros estavam naquela jornada missionária, os crentes de Corinto estavam travando uma batalha por causa deles, né? A oração dos irmãos produziram um profundo impacto no que estava acontecendo na vida daqueles irmãos que caminhavam com Paulo. Então Paulo acreditava que a oração é um instrumento de luta espiritual e convoca a igreja de Roma também para essa empreitada. E nos convida também, convida você, que muitas vezes não intercede pelos missionários, a rever os seus conceitos, a participar dessa luta, que é a nossa luta, a luta do reino de Deus. Então, quando a gente vê Paulo convocando a igreja de Roma, ele fala assim, em Romanos 15, versículo 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em favor diante de Deus. O conceito que Paulo tinha a respeito da oração era bem diferente da maioria de nós hoje. As suas motivações eram motivações diferentes das nossas. Motivações que hoje que nós temos é orar pelas coisas que nós queremos. Paulo orava para lutar pelo Evangelho, para enfrentar as dificuldades, para não desistir no meio do caminho, lutar pelo progresso da missão que Deus deu a ele, né? A maioria das nossas orações, dos nossos dias, elas estão relacionadas com as nossas necessidades pessoais. Oramos por motivos sérios, como necessidade financeira, conflitos pessoais, enfermidades. Tudo isso é positivo. Mas o que Paulo está procurando ensinar para nós, e estava procurando ensinar para a igreja, que existe uma grande batalha espiritual que é travada, para que o Evangelho não tenha um avanço significativo. E para isso, ele está convocando os irmãos a, junto com ele, clamarem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? E às vezes nós oramos assim por coisas tão frívolas, né? Como encontrar uma vaga no estacionamento do shopping, pela festinha de aniversário, pelos nossos sonhos de consumo, né? Às vezes, eu queria comprar um tênis, eu queria comprar um celular, eu vou orar para Deus me abençoar e comprar um celular, né? Não há nada de errado nisso. Mas o que Paulo está ensinando para nós e que nós estamos aprendendo com essa lição de hoje é que as nossas orações elas têm que ser um pouquinho mais profundas. Temos que orar por essas coisas? Temos, porque a Bíblia diz que nós temos que apresentar tudo diante de Deus. Mas não pode ser isso. A gente tem que começar a pensar além dos nossos desejos e entender que já que nós não podemos estar na linha de frente como missionários, nós somos convocados a dobrarmos os nossos joelhos, emprestarmos os nossos joelhos para aqueles que estão lá, enfrentando a fome, o frio, né, a perseguição, o perigo de morte. É para isso que nós somos convocados. E precisamos ver isto como um grande privilégio. Um grande privilégio. Acredito que temos subestimado a importância e o alcance das nossas orações. Quando o que está em jogo é a missão de Deus no mundo. Então, quando nós oramos pela missão de Deus,
O que fazer para as nossas orações focalizar a missão de Deus no mundo? É uma pergunta. O que nós precisamos fazer para que as nossas orações focalizem a oração de Deus, a missão de Deus no mundo? Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo e ao meu redor. Oramos pela missão de Deus quando oramos a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para a minha cidade, para o meu bairro, para as pessoas com quem eu me relaciono, intercedendo pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha comunidade local, que os meus vizinhos, os meus amigos conheçam o Deus que eu conheço, interceder pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino, pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus em suas vidas. Clamarmos pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas pelo simples fato de confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, quando nós entendemos que nós podemos apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas coisas, mas a nossa oração, ela precisa incluir o reino de Deus, as coisas de Deus, né? Porque Deus ele quer salvar toda a humanidade e conta comigo e com você nesse momento de oração. Então o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele plantou igrejas por toda a Ásia Menor e muitos desses líderes que ele havia estabelecido nessas igrejas estavam enfrentando por lutas, por dificuldades, por perseguições, né? E por isso que Paulo convoca as igrejas por onde ele passou para estar intercedendo uns pelos outros. E Paulo, ele ora pelos crentes em Roma. E a gente vê isso no capítulo 15. Paulo diz assim: que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes, a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e a vossa paz e fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Embora a igreja de Roma estivesse começando a sofrer perseguição, muitos estavam vivendo de uma maneira hostil, né? Porque as pessoas hostilizavam o cristianismo. Mas Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Isso que é muito interessante. A visão de Paulo era outra. Ele não se preocupava tanto com a segurança. Em vez disso, a primeira coisa que Paulo pedia era pela unidade dos irmãos. E na segunda, pela alegria e paz. Porque Paulo acredita que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivos para o fortalecimento e testemunho da igreja na cidade. Paulo sabia que quando os estrangeiros vissem a unidade da igreja, eles seriam atraídos para Cristo. Olha como isso é importante que Paulo escreve para a igreja de Roma, que eles fossem unidos. Para quê? Para que as pessoas observassem a maneira como uns cuidavam dos outros, como uns se preocupavam com os outros, tanto em oração como em ação, e essas pessoas
quisessem conhecer a Cristo através delas, né? E na segunda oração, Paulo ora por alegria e paz em meio ao tumulto de suas vidas, né? Para que transborde de esperança. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são mais atraentes do que aqueles que perderam a esperança. Quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança, e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam como ele consegue passar por tudo isso, como ele consegue se manter de pé. E aí, meu querido, uma coisa que eu aprendi com um professor meu, nós colocamos um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, porque elas vão achar que esse cara é louco. Ele precisa de um psicólogo, de um terapeuta, porque tudo que está acontecendo na vida dele, ele continua em paz, ele não se esgoelou, ele não saiu quebrando nada, ele continua confiando em Deus, ele continua indo para a igreja, mesmo o que aconteceu. Nós colocamos um ponto de interrogação na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, quando elas olham para nós e veem que a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E as pessoas perguntam, vão perguntar, e o cristão, quando as pessoas começam a perguntar para ele por que ele está suportando tudo isso, é uma oportunidade que Deus lhe concede de você compartilhar a sua fé, compartilhar no Deus que você crê, num Deus que te salvou, que te resgatou. É uma oportunidade de você abrir o seu coração para uma pessoa que não conhece Deus, entender o amor de Deus que excede todo o entendimento. Aí a gente começa a lembrar do que Paulo também disse, que o amor de Cristo nos constrange. E por nos constranger, as pessoas vão ser constrangidas também por esse tão grande amor. E é por esta razão que Paulo orou, não para que os irmãos fossem poupados da situação difícil, mas que tivessem paz e alegria, esperança no meio delas, a fim de que os não crentes fossem atraídos para o Evangelho. Nessa parte, Paulo ele começa a orar pelos crentes de Éfeso. Éfeso era uma cidade dominada pela adoração de Artemis ou Diana, né? E era uma grande bagunça naquela cidade, né? Muita idolatria, muita coisa errada. Mas Paulo, ele, com a mensagem do Evangelho, ele disse para aqueles irmãos assim, para que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Paulo, em vez de orar por proteção, ele ora para que os olhos daqueles irmãos, os olhos do entendimento, de sabedoria, fossem abertos para eles entenderem a vontade de Deus para a vida dele. E no capítulo 3, Paulo ora novamente para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito,
e que Cristo habite pela fé em vossos corações. Né? A gente vê isso em Efésios 3,16. Esta oração é missional, cujo foco, a despeito de tudo, é o desenvolvimento da pessoa, do seu caráter, do aprofundamento da sua experiência com Deus. Porque quando uma pessoa ela tem um encontro real e verdadeiro com Deus, ela suporta situações que uma pessoa normal não suportaria. Mas quando uma pessoa ela tem esse encontro com Deus, e Paulo pede para que eles orem, para que Deus se revele cada dia mais a ele em cada situação, para que eles não percam a fé, para que eles continuem firmes, né? A fim de que pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Então, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se parece com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele continua orando pelos irmãos da igreja de Filipos. E ele ora assim: e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em todo entendimento, para que provai as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O resultado que Paulo deseja na vida dos irmãos de Filipos é que eles aprendam a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras, sem culpa. Por isso traria glória, porque isso traria glória e louvor para Deus, né? Então, sendo assim, meus queridos, quando você for orar por alguém, sugiro que utilize alguns princípios, né? Não olhe apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Porque às vezes a gente ora por uma cura, ora por uma viagem, ora por um desemprego, alguma outra situação, e a gente precisa aprender a orar mais profundo para entender o que Deus está permitindo acontecer toda essa situação, para que Deus se mostre àquela pessoa, para que ela se sinta fortalecida no Senhor. Então, nossa oração ela precisa ter esse foco. Não ore tanto pelos resultados, mas focalize sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa de intercessão. Ou seja, quando você está orando por alguém, peça que Deus faça com que nasça frutos, que aquela situação que aquela pessoa está vivendo, faça com que ela cresça, que ela amadureça, que ela entenda o propósito de Deus na vida dela e que isso traga felicidade para ela, traga paz e que ela transborde isso para outras pessoas. Isso é dar frutos, isso é frutos dignos de arrependimento, como ensinou Jesus, né? Não se esqueça de lutar em oração a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles que por quem estamos intercedendo, no caso, os missionários. Nós estamos aí, começaremos hoje uma campanha de missões nacionais, né? E você pode procurar as irmãs responsáveis aí por esse ministério, a irmã Maria, né? Para pedir informação sobre missionários, sobre o que está acontecendo no campo e adotar um missionário em oração. E você vai participar de toda a luta dele, né? E você vai se sentir mais próximo de um missionário. Então, assim, procure, pesquise
né? Se envolva, se doe e ore para que os frutos apareçam. E que Deus te abençoe, meu querido. Espero que esta aula sobre essa questão missional, ela te incomode para que você entenda que você pode melhorar a sua vida de oração e participar melhor do que Deus está fazendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo, tá bom? Bom domingo, que Deus o abençoe, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares por ela,